Pois é, como vocês podem ver, gente, essas já são as primeiras imagens de Ítalo Santos e Euro que estão sendo transferidos para João Pessoa. Eles não ficarão mais presos aqui no estado de São Paulo e vocês vão acompanhar essa transferência aqui no meu canal. Deixa o super like e vamos comentar sobre esse momento que realmente está chamando a atenção na data de hoje. Olha só, as imagens da transferência são poucas, tá? Infelizmente a polícia deixou isso muito restrito, né? E aqui é o momento que o Ítalo Santos e o Euro entram em uma van da polícia, tá? A polícia tá fazendo essa transferência através de van. Pois é, a gente não sabe ainda se realmente em algum momento essa van pegou um avião, pegou um helicóptero e tal, e fez a transferência mais rápida, tá? Mas a gente vai aguardar novas informações dessa transferência. Aqui o áudio da imagem é apenas o áudio local, né? Não tem nenhum outro, um outro sonoro de um repórter e tudo mais. Quem tá filmando é um helicóptero, tá? Aqui a gente pode ver que temos, inclusive, temos outros passageiros ali que fazem parte ali de toda essa operação da polícia, Polícia Federal, inclusive, né, já que é uma questão ali do estado de São Paulo com o estado da Paraíba, e aí tem todo esse trâmite aí, tá? A imagem vai se aproximando e quanto mais se aproxima é possível ver o Ítalo Santos aqui em uma das janelas. A van já começa a se deslocar, ó. A van começa a deslocar. Aqui, ó, na entrada vocês vão perceber que este daqui é Ítalo Santos, ou seja, ele já cortou o cabelo, tá? Eles vão ter que cortar o cabelo, ó. Ele já não tá com aquelas mechas louras e tudo mais, já tá com o cabelo bem ralinho e tá fazendo a sua transferência. Uma outra imagem, gente, foi feita pelo SBT, mostra a van, né, deixando ali o presídio, tá? Aqui na penitenciária em São Paulo. E aí já tá rumo a João Pessoa. Essa é a única imagem que as emissoras de televisão conseguiram da rua e nenhuma outra imagem foi disponibilizada, tá? Então a polícia dessa vez deixou que essa transferência não virasse um evento, não virasse um caos, apenas uma transferência, mais uma transferência de tantas outras transferências que já acontecem aí, de presidiários que às vezes são transferidos de um presídio para outro, de um estado para o outro e por aí vai, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora então do Felca, tá, gente? Que obviamente foi a pessoa que denunciou todos esses crimes cometidos pelo Ítalo Santos e toda a sua turma aí, tá? Bom, o Senado aprovou hoje a Lei Felca, que estabelece regras para combater a adultização de crianças e adolescentes. A lei, que prevê diversas mudanças na internet, agora segue para a sanção do presidente Lula. Bom, as redes sociais as redes sociais, então, nessa lei, só são permitidas com responsáveis, ok? Menores de 16 anos só poderão ter contas nas redes sociais se forem obrigatoriamente ligadas a um responsável legal. Pais podem ser cobrados pelas atitudes dos filhos nas plataformas se não tiver supervisão. Acabou a era de tenho 18 anos sim ao criar a conta. Agora as plataformas terão que adotar um sistema confiável para verificar a idade daquele usuário. O governo ainda vai fiscalizar esses métodos que as redes sociais vão ter que aplicar. Ou seja, basicamente vai ter que ter um documento lá da pessoa. Eu acho que é justo, né, gente? Não podemos ter crianças que acham que vão ter 18 anos. Só falar, você tem 18 anos? Sim. Não, tem que ter um documento provando, tá? Agora as plataformas terão que bloquear o acesso de menores a conteúdos como, por exemplo, pornografia, exploração sexual, drogas, álcool, tabaco, violência, cyberbullying, jogos de azar e publicidade predatória, tá? Então todos esses tipos de conteúdo, se um menor de idade, né, tiver uma conta já autorizada pelo pai, tiver com documento lá e tudo mais, ele não vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Então a rede social é obrigada a bloquear conteúdos como esse, tá? Além do controle dos pais, tá? Os aplicativos e redes sociais vão precisar oferecer ferramentas de supervisão parental. Pais poderão acompanhar o que os seus filhos veem e até limitar o tempo de uso do menor de idade, sempre com um aviso claro na tela sobre o uso do aplicativo, quanto tempo está usando e tudo mais. E se o pai não permitir, vai aparecer um aviso, ó, seu pai não deixou você ver isso daí não. Bom, além de multas e punições pesadas para as plataformas, tá? Quem descumprir as regras pode levar multas de até 50 milhões de reais. Pois é, 50 milhões de reais em casos graves. As plataformas podem até ser suspensas no Brasil. Denúncias falsas repetidas também poderão gerar suspensões de contas. Sobre os jogos eletrônicos, gente, o Senado proibiu loot boxes para menores, ou seja, o sorteio ali, né, basicamente, as caixas de recompensa de jogos de azar e tudo mais,
tem alguns tipos de jogos, inclusive jogos de videogame, que tem ali um pacote que você compra e você vai ganhar alguma coisa, mas é muito aleatório, se você ganha, não tô falando só de dinheiro, tô falando de ferramentas de jogo, do jogo e tudo mais, são ferramentas caras, e aí você vende, é uma coisa muito complexa. Mas o Senado proibiu o uso desses loot boxes, né, nos jogos de azar para menores, tá? São as caixas de recompensas em jogos que de certa forma acaba sendo uma coisa de jogo de azar também, tá? A prática foi comparada a um jogo de azar por incentivar o vício de querer comprar uma coisa para você conseguir, não consegue, compra. É a mesma coisa, vou deixar bem exemplo, é a mesma coisa que você querer comprar várias vezes a telecena. Muitas, não, eu vou ganhar. Não ganhei, vou ganhar próximo, não ganhei. Tipo, na mesma hora. Então compra, uma hora você vai ganhar. Então é um vício ali também que é um pouco similar a esse tipo de vício de cartela de telecena, de cartela de jogo do bingo, por exemplo, e coisa e tal, tá? Voltado a menores de idade, tá? Os maiores de idade fazem o que quiser com o dinheiro. Agora com os menores de idade, agora vai ser proibido ter essas caixas de recompensa em jogo, se a caixa for de sorte, né? Envolver sorte, beleza? Bom, sobre a Lei Felca, tá aí, gente, foi aprovada. Agora o presidente Lula tem que assinar também, tem que ter a supervisão dele. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Olha só, vamos falar de Ivete Sangalo. Gente, a Ivete Sangalo foi abordada por um repórter hoje, tá? Do Fofocalizando. E fizeram uma pergunta sobre... eles fizeram uma pergunta sobre o filho da Ivete Sangalo. Pois é, o filho, tá? Deixa eu ver a idade do filho da Ivete Sangalo. O filho da Ivete Sangalo. Deixa eu ver a idade. O filho da Ivete Sangalo tem quantos anos atualmente? O mais velho tem 15? Deixa eu ver, o mais velho. Pois é, o mais velho tem 15 anos, ou seja, é um menor de idade. Vai fazer 16 agora, tá? No mês de outubro. Bom, a questão é o seguinte. O repórter, tá? Do Fofocalizando resolveu fazer uma pergunta para Ivete Sangalo sobre questões de namoro do filho. Por quê, Matt? Bom, o repórter, né, abordou a Ivete ali na rua e disse que tem garotas aí na rua, na internet, que estão perguntando sobre o filho da cantora. Se ele tá solteiro, se não tá solteiro e tudo mais. E ela ficou completamente... O quê? Mas quem que tá falando isso? A quem que tá perguntando? Ela ficou chocada com a pergunta, porque ela tá com medo de já virar sogra tão cedo assim, tá? Mas eu também não achei de bom tom perguntar, inclusive sobre a vida de um menor de idade e tudo mais. Tem que evitar essas perguntas, né, repórter? Fofocalizando, tudo bem? Fofocalizando, eu nem me maquiei. Todo mundo perguntando, Marcelo, vem, Marcelo tá arrasando o coração das meninas, Marcelo. Já... É o quê? Marcelo arrasando o coração das meninas. Estão perguntando, Marcelo, vem com ela, será, Quem gente? tá perguntando? Essas meninas perguntando Que aqui. meninas? Não, né, gente? Não, perguntou. Ó, cadê a Ana Júlia? Ana Júlia, cadê a Ana Júlia? Cadê a Ana Júlia? Querendo saber da vida. A fotógrafa perguntou, será que ele vem? Vou tirar foto com ela. Tá bom, arrasou. Tá preparada pra ser sogra? Eu tô preparada pra quê? Pra ser sogra? Eu não tô preparada pra perguntas assim como a sua. Tá aí, fez a pergunta. Você achou de bom tom ou não essa pergunta? Também que a Ivete não respondeu, já virou as costas, né? Também não dá. Bom, a Luana Piovani, novamente. A Luana Piovani tem até duas notícias, que uma que saiu agora há pouco, tá? Mas essa notícia aqui, gente, é sobre mais uma resposta de Luana Piovani sobre agora o caso, né, da Vanessa Camargo. Porque ela fez um vídeo, eu postei hoje de manhã o vídeo do pronunciamento da Vanessa Camargo. E agora também deu a sua versão aí de toda essa confusão envolvendo o Dado Dolabella. Vamos ouvir a Luana Piovani. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Duas coisinhas. A primeira é que eu estava ontem conversando com o Dr. Marcelo, que é o meu advogado criminalista no Rio. Sim, eu tenho advogado criminalista no Rio de Janeiro e advogado criminalista em São Paulo. Quem dizia, não é mesmo? Enfim. E aí nós estávamos falando de assuntos aleatórios. E aí eu comentei com ele... Que coisa, né, doutor Marcelo? Você vê reincidente, né? Mais uma vez, porque foi o doutor Marcelo que me Tá falando do Dado Dolabella, tá? defendeu no meu processo de agressão. E é o doutor Marcelo também, que é o advogado da Esmeralda. A outra resolveu latir.
que na época era minha camareira, amada e maravilhosa Esmê, e ela veio me defender depois da agressão, e ela foi agredida, só que ela se machucou bastante, bem mais do que eu, e o dela foi considerado agressão grave, porque ela não pôde voltar a trabalhar, ela machucou esses 2 ossos aqui do antebraço, porque ela caiu com os antebraços assim. E ela é camareira, trabalha com a mão, com o braço, costurando. E aí foi considerado lesão grave, enfim, ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em 60 mil reais. Nunca foi pago. Nunca foi pago. Pela multa e pelas correções já deve estar talvez em 200 mil reais, me dizia o doutor Marcelo, que tem multa, tem correção e que eles estão desde lá esperando esse pagamento, eles ficam tentando algum dinheiro que alguém tenha que pagar, alguma coisa, mas não tem nada, um gato para puxar pro rabo, um salário, um contratante. O dinheiro que ele pedia para a Record não paga porque ele saiu demitido por justa causa, porque também empurrou alguém, não sei aonde. Cara, uma senhora que hoje deve estar com seus 80 anos. E nunca recebeu essa indenização dessa agressão grave que ela sofreu. E é muita falta de vergonha, né? De todo mundo, né? Não é? De todo mundo. Ai, gente, eu fico muito chateado, né? Porque, ou seja, essas histórias aí de supostas agressões do Dado não é muito novidade. Tem um processo que ele perdeu, né? Ele fez uma pessoa que é camareira, ele empurrou, né? Supostamente empurrou a pessoa. E ali no chão ela acabou machucando os antebraços aqui, né? Como a própria Luana Piovani disse. E aí ganhou um processo de 60 mil e até hoje não pagou. Então, ai, Dado Dolabella. É difícil de defender, né? Você defende o Dado Dolabella ou não? Coloca aí nos comentários. Eu quero ver quem tá defendendo o Dado Dolabella e quem não tá defendendo. Eu quero longe de mim, tá? Porque, inclusive, tem um caso da Record que ele foi demitido por justa causa também de possível agressão. Nossa, dor de cabeça. Vamos parar de falar de coisa ruim? Chega, chega. Queria falar de uma coisa muito bonita que caiu na internet hoje, gente. Olha só. Uma mãe de uma filha pequena, de 4, 3 anos de idade, não podia deixar a criança sozinha em casa e precisava estudar na faculdade. Ela então leva a criança dela para a faculdade para ficar com ela enquanto ela estuda. Um dos professores, a gente decidiu passar um desenho para a menina ficar entretida enquanto os outros alunos fazem uma prova. Vamos ver? Tá tocando música. É um trabalho, né? Um trabalho em grupo e tal. E aí o professor coloca um desenho ali. Achei de muito bom tom, tá? Achei de muito bom tom o professor ali. Perceber que, poxa, a mãe talvez seja uma mãe solteira, sem ninguém para apoiar, sem ninguém da família para apoiar. E teve que levar a aluna pra faculdade. E o professor foi lá e colocou um desenho pra aluna. Legal, né? É bom saber que tem pessoas boas, assim. Pessoas que pensam no próximo. Fala, poxa, eu entendi que você não... Você tem que estudar, mas aí trouxe a filha. Deixa eu colocar um desenho aqui pra ela ficar entretida. Enquanto vocês fazem aí a matéria. Parabéns, professor, que fez isso. A gente não sabe o nome do professor, mas tá aí a carinha dele com o aluno e o desenho no telão, tá? Bom, gente, eu volto ainda hoje, tá? Pois é, eu volto ainda hoje porque daqui a pouco vai ter o spoiler do game do 100. A gente vai falar sobre as provas que vão acontecer neste domingo. A live vai acontecer nessa noite, então, por favor, ativem um sininho lá, porque já tá disponível para vocês a live com o spoiler do game do 100. Vamos ver como que vai ser, viu? Você tá ansioso? Eu também tô. Bom, pra fechar com chave de ouro, vou falar sobre a Luana Piovani de novo. Pois é, eu esqueci de falar a segunda notícia da Luana Piovani, tá? Olha só, gente. O Carelli, diretor da Fazenda, disse que a Luana Piovani já foi convidada pra Fazenda, mas apenas uma vez. Ele nunca mais convidou ela, porque ela falou, não, obrigado, e nunca me ligue mais. Essa teria sido a resposta da Luana Piovani. Então, o Carelli decidiu nunca mais convidar a Luana Piovani pra Fazenda. Você vê que ela é caótica e polêmica até na hora de negar um convite para fazer. Bom,
Tudo bem, Luana segue lá em Portugal e a gente segue aqui fazendo nossos conteúdos diariamente, tá? Um grande beijo pra vocês, até a próxima. E se você chegou até aqui, manda pinguim nos comentários.